O incidente de God Valley começa a ser revelado. O Cavaleiro Sagrado São Figurland Garling aparece 38 anos atrás. Seria ele mesmo o pai de Shanks o Ruivo, como a gente suspeitava? E para nossa surpresa, vemos também um jovem Empório Ivankov ao lado de uma garota chamada Ginny, que aparece segurando um pedaço de carne. Que coincidência, não é mesmo? Seria essa a mãe do Luffy quando criança? Não é querendo alimentar as expectativas, mas Ginny me lembra um outro nome. Em Dragon Ball, a mãe do protagonista Son Goku se chama Ginny. E ainda temos o Gorosei Saturno revelando mais dos seus poderes e dominando a ilha de Egghead, enquanto ambos, Luffy e Kizaru, permanecem caídos no chão, perfeitamente equilibrado, como tudo deve ser no capítulo 1095 do mangá de One Piece. Vocês acham que eu vou deixar vocês tirarem onda com o almirantado, meu amigo? Respeita que eu tô preparado. Como sempre, vamos para aquela análise 100% imparcial quando se trata de almirante aqui nesse canal. E no meio dessa loucura com One Piece saindo às vezes quinta-feira, às vezes quarta-feira, eu preciso muito que você deixe o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E lembrando que a gente tá na nossa campanha dos 800 mil inscritos até o final desse ano, que eu tenho, eu tenho uma esperança muito grande que a gente realmente consiga alcançar esse feito, galera. Então, caso você ainda não seja inscrito, aproveita esse momento para conferir a sua inscrição aí embaixo e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder fazer parte dessa tripulação. Começamos o capítulo com a capa, onde vemos o Bug tendo o seu nariz roubado, o que é muito estranho porque o live action pelo menos deu muito a entender que o nariz do Bug era 100% real e dele próprio, mas ele tendo o seu nariz tirado nessa capa de capítulo fez eu pensar, peraí, o nariz era falso esse tempo todo ou será que o macaquinho realmente decepou o nariz do Bug e saiu correndo? Bizarro se foi isso. Começamos o capítulo 1095 vendo a reação dos marinheiros à presença do Gorosei Saturno no campo de batalha. É uma mistura de espanto e surpresa ao ver não só aquela autoridade do governo na frente deles, mas principalmente por essa autoridade estar mostrando as suas habilidades na frente deles. Só que isso não pode ser visto por qualquer pessoa. Então a gente vê logo em seguida como o Gorosei Saturno mais uma vez atira algo pelos seus olhos em direção a Bonnie, que apaga ela ali momentaneamente, e logo em seguida também em direção ao Sanji, que tenta ir para cima do Gorosei, mas acaba sendo acertado por ele também. Logo em seguida, a lâmina que tinha sido fincada no corpo do Gorosei Saturno é removida e a sua ferida logo se regenera, como a gente esperava, né, meu amigo? Assim como o próprio Gorosei ele diz, se ele quisesse desviar daquela lâmina, ele poderia ter feito isso sem problema nenhum. Então ele se sustenta na sua regeneração. Só que a gente não sabe se essa regeneração ela faz parte da sua habilidade como Zoan mítica, ou será que ela faz parte da sua, quem sabe, imortalidade? Assim como, quem sabe, Imu-sama também a tenha. E um detalhe interessante sobre esse golpe que é projetado pelos olhos do Gorosei Saturno é que a gente não sabe exatamente o funcionamento desse golpe, mas a gente viu, né, esse discurso de como não se pode olhar diretamente em direção a ele, ou mais especificamente em direção aos olhos dele. Então será que é um golpe que é ativado quando ele é olhado diretamente? De qualquer forma, seria muito interessante se isso fosse combatido pelos infames óculos de borracha do Luffy, que ele criou, né, alguns capítulos atrás ainda no arco de Egghead. Então será que ele vai voltar a usar aqueles óculosinhos? Enfim, vamos esperar pra ver. Mas seguindo, a gente tem também uma outra propriedade dos poderes do Gorosei Saturno, que é o bando não conseguindo se levantar do chão por algum motivo. Não parece que essa circunstância em específico se trata de Haki do Rei, apesar de, né, as evidências apontarem para o uso do Haki do Rei do Gorosei Saturno, mas sim a sua Zoan mitológica, né? Mas vamos ver o que ela tem a oferecer e por que ela exatamente tem essa propriedade. Nisso podemos ver tanto o Kizaru quanto o Luffy caídos no chão, enquanto o Gorosei Saturno fica, porra, tu não vai levantar não, cara, hoje tu tá devagar, hein? Pô, foi mal, chefe, mas enfim, só me dá um minuto aqui que eu já vou levantar, calma aí. Enquanto isso, o Luffy também caído no chão, enquanto o Gorosei Saturno olha pra ele e diz,
Eu entendo o motivo pelo qual você tá assim, né? Tá enfrentando o deus do Sol Nika, afinal de contas, né? Implicitamente foi isso que ele quis dizer. E muita gente tirou onda com o Kizaru dizendo: ah, olha só, né? Tomou um porradão no pé do ouvido e já ficou caído no chão. Eu confesso que eu, sinceramente, também fiquei um pouco decepcionado. Esperava que ele pudesse sim se levantar sem problema nenhum depois daquilo, sabe? Mas ainda assim a gente não pode ignorar o fato de que não só o Kizaru está caído no chão, mas também o Luffy está esgotado no chão e precisou ser salvo. Então galera, como eu falei capítulo passado, o Oda está claramente colocando os dois como iguais, ambos estão caídos no chão, ambos no capítulo passado estavam ali, ó, só na brincadeira, lutando ali, ó, meio que de igual para igual, cada um nas suas brincadeiras, nas suas ali maracutaias de técnicas, mas tudo ficando no 0 a 0. E agora a gente vê nesse capítulo mais uma vez os dois ali, ó, num frame após o outro, os dois caídos no chão. E eu nem vou entrar na possibilidade do Kizaru tá fazendo corpo mole, porque no fim das contas, porque lá no fundo ele deseja que o Vegapunk ele seja salvo, né? Muito parecido e fazendo, quem sabe, um paralelo com o próprio almirante, ex-almirante Aokiji, também ali hesitando em lutar contra o seu mentor Garp, né? Olha só, né? Os paralelos ali. Será que o Kizaru tá fazendo corpo mole? Ou será que ele realmente não poderia tancar um golpe como esse? Mas enfim, essa é uma especulação que eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa não, então vamos seguir. Vemos então o Gorosei Saturno esmagando a Bonnie, que foi uma cena ali pesadíssima dela cuspindo sangue, que o acusa de ter matado o seu pai, enquanto Saturno revela que ele foi o único sobrevivente do povo bucaneiro. E eu fui, obviamente, pesquisar sobre o que se trata esse tal de povo bucaneiro e eu cheguei no seguinte resultado. Bucaneiros foram piratas originários dos portos do Caribe que inicialmente atacavam os navios e cidades espanholas no Caribe e na América Central. A origem do nome se dá em Bocan, um grelhador usado para fazer carne defumada, e os caçadores que viviam do Bocan ficaram conhecidos por bucaneiros. Mas a sacada vem agora. Expulsos e perseguidos do território espanhol, vivendo como caçadores e assaltantes, juntaram-se a grupos de escravos e cortadores de lenha do México que tinham fugido, desertores, antigos soldados e outros que tinham sido atacados por navios espanhóis. Que é uma temática, assim, relativamente parecida com o que a gente vê no flashback do Kuma, com ele sendo também um escravo ali, se juntando com outros escravos, enfim, provavelmente refugiados também, uma galera ali que não estava em boas condições, né? Mas na prática, em One Piece, parece que esses tais bucaneiros são tipo gigantes, né? Eles não parecem ter nenhuma característica muito diferente do que a gente vê nos gigantes propriamente ditos. Então, por que eles, né, teriam sido classificados como uma outra raça? Foi criada essa especulação, foi levantada essa especulação, né? Na verdade, essa informação de que o Kuma faria parte de uma outra raça, mas ele não parece muito diferente de um gigante como a gente conhece, né? E como a gente sabe, o governo mundial ele vem realizando experimentos, né, tentativas de gigantificação há vários séculos e provavelmente esse povo dos bucaneiros provavelmente foram, né, parte também de um desses experimentos. Com isso, adentramos finalmente no flashback do Kuma, onde descobrimos que ele nasceu no reino Sorbet 47 anos atrás como filho de escravos e já possuía um tamanho imenso por causa da genética do seu pai, que também era um escravo da raça dos bucaneiros, e por ser uma criança tão forte, ele começou a chamar a atenção dos Tenryubitos, que abusavam ainda mais da criança. Mas mesmo apanhando do seu mestre, quando Kuma conseguia ver o seu pai, ele fingia que estava tudo bem e que o seu mestre, na verdade, era sempre muito gentil com ele e que aquele era o melhor mestre do mundo. Mas toda essa tristeza acumulada naquela criança vem à tona quando ele recebe a notícia de que sua mãe havia morrido e que agora ela estava num lugar melhor. Seu pai conta a história do Deus do Sol Nika, o guerreiro da libertação que vem para salvar os escravos com um sorriso no rosto e que os levariam um dia para o oceano livre debaixo do sol. A gente pode ver como seu pai nesse frame tem agora uma cicatriz no seu rosto mostrando como ele ficou cego de um olho durante aquele meio período. Seu pai o ensina como o Deus do Sol Nika costumava dançar e vemos no começo do capítulo como a Bonnie também costumava ver o seu pai Kuma imitar a exata mesma dança do Deus do Sol Nika. Ou seja, mesmo Kuma ele sendo alguém tão introspectivo, esse é um detalhe bonito porque mostra como perto da sua filha ele conseguia se soltar ao ponto de dançar daquela forma.
Mas da forma mais cruel possível, o pai de Kuma é morto pelo seu mestre simplesmente por estar fazendo muito barulho. A cena corta e não vemos mais nada desse período da vida do Kuma. Um corte de quadro seco, assim como a morte abrupta do seu pai. Pulamos então para 38 anos atrás, na ilha de God Valley, onde descobrimos que os Tenryubitos realizam a cada 3 anos um torneio para a erradicação populacional, uma competição realizada pelos nobres mundiais onde se perseguia e matava pessoas pelo mero entretenimento, mas que nesse ano, além dos nativos da ilha, eles iriam incluir também escravos considerados problemáticos. E naquele ano, esse torneio seria realizado em God Valley, um país com muitos recursos e que não era afiliado ao governo mundial. Então aqui, galera, descobrimos que God Valley realmente era uma terra independente e não uma terra em posse dos Tenryubitos, como o nome Vale dos Deuses parecia sugerir. E vemos também um detalhe curioso, que são os baús de tesouro logo atrás do Tenryubito que anuncia esse torneio. Um desses baús provavelmente vai ser onde o Shanks será colocado até ele ser descoberto pelo bando do Roger. E é possível que ao menos um desses baús também contenha uma Akuma no Mi, que seria a fruta do dragão azul que foi dada pela Big Mom ao Kaido em God Valley, de alguma forma conseguindo salvar a vida dele, já que ele passou, a dever o favor de uma vida a ela. Mas o rei daquele lugar pouco importava, já que foi imediatamente morto por um jovem São Figurland Garling, um dos Cavaleiros Sagrados de Marijoa, que realmente estava presente durante o incidente de God Valley. O detalhe aqui vai para o seu visual, que já possuía a mesma espada que possui hoje, que eu acredito fortemente que seja uma das 12 lâminas de grau supremo, mas ele não tinha ainda a barba que ele tem hoje e nem o título de líder dos Cavaleiros Sagrados. E esse é um detalhe importante, talvez a gente veja quem era o líder dos Cavaleiros Sagrados nessa época ainda nesse flashback. E quando o spoiler havia saído, muita gente disse que ele era a exata cópia do Shanks jovem, só que, com um visual um pouco diferente. Sinceramente, eu não achei assim uma cópia tão cagada e cuspida, mas não descarto, obviamente, a possibilidade sim do Shanks ser filho desse cara que a gente vê nesse capítulo. Agora, a única pergunta que a gente precisa se fazer é se o São Figurland não era o rei de God Valley, mas sim alguém que já trabalhava para o governo mundial, por que ele teria levado o seu filho recém-nascido de 1 ano de idade, o seu suposto filho, que seria o Shanks, para God Valley, um ambiente tão hostil quanto esse? Será que foi só uma coisa de família? Tipo, o cavaleiro da família vai batalhar, enquanto isso a esposa e o filho ficam lá assistindo? Pode ser que seja. E ao mesmo tempo que Kuma é trazido para God Valley, descobrimos que não só ele estava presente no ano do incidente, mas também um jovem Empório Ivankov que se apresenta para ele com o mesmo semblante de sempre, sempre animado do jeito que ele é, ao lado de uma garota que a gente não faz ideia de quem seja, chamada Ginny. Olha só, galera. E aqui 3 possibilidades sobre a identidade dessa garota. Primeira possibilidade, que seria essa tal de Ginny ser a mãe do Luffy. Porra, galera, a garotinha aparece ali, mastigando um pedacinho de carne, sem aquele dentinho faltando ali, muito parecido com o Luffy, ele também pegando um pedacinho de carne, muitas vezes quando ele perde aquele dentezinho aqui da lateral, você fica, porra, ainda mais com o que eu falei no comecinho do vídeo, da mãe do Son Goku se chamar Ginny também. Porra, tudo bem, a escrita é um pouquinho diferente, mas peraí, a gente sabe como One Piece é, altamente inspirado em Dragon Ball. Segunda possibilidade que levantaram seria essa tal de Ginny ser, na verdade, Crocodile quando criança e quando menina. Olha, a gente já viu a imagem do Crocodile quando criança e não parece nem um pouco com a garotinha que a gente vê nesse capítulo. A única coisa que a gente poderia correlacionar seria, a relação prévia do Ivankov com o Crocodile, que a gente não sabe ainda do que se trata. E a terceira e mais provável alternativa seria essa garota Ginny ser uma parente direta de Jolly Bonnie. Primeiro porque o nome das duas é muito parecido, inclusive o final do nome de cada uma é exatamente igual, Ginny Bonnie é pronunciado e escrito
Da exata mesma forma, o próprio flashback também partiu da própria Bonnie, então a gente precisa levar isso em consideração também. Então, meu amigo, eu acho que o mais provável é que seja assim alguém, quem sabe mãe direta, quem sabe alguma parente direta, enfim, da própria Bonnie que conheceu o Bartolomeu Kuma nesse período. Agora, sobre o timing desse flashback, eu senti que ele foi um flashback que mudou muito o foco das coisas, sabe? Eu sinto que se esse flashback tivesse começado com a Bonnie, quando ela começa a descobrir as memórias, né? Começa a acessar as memórias do seu pai, seria um timing pra gente fora do mangá um pouco mais ameno, onde a gente poderia, né, ficar ali um pouco mais envolvido com aquele contexto. A gente já estava sendo induzido àquela cena que a gente vê da Bonnie vendo as memórias do seu pai, e a gente poderia ter uma perspectiva muito parecida com a da própria Bonnie, onde a gente descobriria junto dela o passado do seu pai. Só que começando agora nesse capítulo onde a ação começou de forma desenfreada e a gente viu o Gorosei Saturno roubando completamente a cena no capítulo passado e um pouco também nesse capítulo, a gente ter uma mudança de foco, sabe? Logo depois, inclusive, da gente ter vários e vários capítulos fora de Egghead, e agora a gente finalmente voltando, só que já saindo de novo de Egghead, né? Entre aspas, porque é um flashback, eu sinto que a gente não consegue engatar, sabe? Quando a gente finalmente entra num ritmo frenético de batalha, a gente tem uma mudança completa de foco, onde a gente parte pro incidente de God Valley, sabe? É uma mudança de foco muito grande que eu quero muito saber, mas não, calma, agora eu quero saber do Gorosei, e agora tá essa mistura. Enfim, não sei se vocês sentiram a mesma coisa. De qualquer forma, eu sempre fico muito impressionado como o Oda ele consegue, né, reunir vários pequenos plots aqui, introduzir o que seriam os fundadores do Exército Revolucionário no incidente de Egghead, o possível pai do Shanks também, enfim, todo mundo que a gente já conhece, agora a gente finalmente tendo um pouco mais de detalhes, mas ainda assim, eu quero saber, como sempre, a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários, beleza? Como sempre, os últimos vídeos que foram postados aqui no canal vão aparecer na tela para você poder ir lá assistir. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!